Vamos continuar ouvindo sobre as parábolas de Jesus? A de hoje fala sobre oração. Você sabe que tipo de oração que agrada a Deus? A Tiana vai mostrar pra gente. E aí, criançada? Tudo bem? Preparadas para mais uma parábola de Jesus? Estamos chegando ao final das parábolas de Jesus, não é mesmo? Quantas parábolas a gente já aprendeu? É muito legal saber que nas parábolas a gente tem aprendido um pouco mais sobre o reino de Deus e também sobre o caráter das pessoas que seguem a Jesus. E hoje, a parábola, ela é daquelas que vai lá no nosso fundo do nosso coração e para sondar a gente falar, vocês estão agindo certo? Vocês estão caminhando igual Jesus pediu pra gente caminhar? Nossa história de hoje se encontra em Lucas 18 também, de 9 a 14. E ela vai contar a história de dois personagens na época de Jesus que eram pessoas que todo mundo conhecia. Um deles é o fariseu e o outro é o publicano. O que é cada uma dessas pessoas? O fariseu era um homem que estudava a palavra de Deus, né? Naquela época, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele sabia de cor os livros da Bíblia. Ele sabia assim, a pessoa começava a falar... começava a ler Gênesis, 2, e ele tinha, do nada ele parava e o fariseu conseguia continuar, porque ele realmente tinha de cor, ele aprendeu desde criança. Eles estudavam quando criança, eles decoravam os livros bíblicos, e depois alguns que eram muito bons, aquelas crianças que realmente se destacavam, eles eram ensinados por outros fariseus e no futuro, quando cresciam, viravam fariseus também. O que o fariseu fazia? O fariseu guardava a lei. O fariseu, ele tinha a lei de Moisés como, assim, tudo nessa vida. A gente tem que cumprir a lei de Moisés de cabo a rabo. A gente não pode deixar nenhuma vírgulazinha da lei de Moisés faltar. Então, eles jejuavam todas as vezes que tinha que jejuar. Eles oravam quantas vezes tinha que orar. Eles davam o dízimo tantas vezes que tinha que fazer, tantas vezes que tinha que dar o dízimo. Enfim, eles cumpriam a lei de Moisés certinho. Em compensação, o publicano ele também era um judeu, mas ele era visto pelos outros judeus como um traidor. Por quê? Naquela época de Jesus, o povo de Israel estava sendo dominado por um império, né, um povo maior, um povo mais forte, chamado Império Romano. E o Império Romano chamava algumas das pessoas do povo de Israel para poder cobrar imposto, para poder pegar o dinheiro das pessoas, e um dinheiro muito caro. Então a pessoa trabalhava, e o publicano ia lá e falava, eu quero mais da metade do que você ganhou hoje no trabalho. E os judeus ficavam muito chateados com isso. Então, quando eles viam um publicano, falavam, olha lá o traidor, vamos sair correndo, ninguém vai ser amigo dele, a gente não gosta desses publicanos, porque eles traíram o povo. Então, a nossa história tem um fariseu que conhecia a lei de Moisés e cumpria certinho, e um publicano que era o traidor, que roubava o dinheiro das pessoas. É assim que os judeus viam as duas figuras. Bom, Jesus começa a parábola falando que os dois entram no templo para orar. E começa com a oração do fariseu. O fariseu entrou, olhou assim para as pessoas, sempre superior, analisando se estava todo mundo cumprindo com as leis de Moisés ali, porque ele estava. Então ele entrou, analisou as pessoas, não sei o que lá, fechou os olhos e começou a orar. A oração dele era mais ou menos assim: Deus, olha eu aqui, que cumpri tudo que eu tinha que fazer hoje, já jejuei 2 vezes por semana, jejuei ontem, o senhor viu, o senhor lembra? Eu já dei os meus dízimos também nessa semana, o senhor viu, o senhor lembra? Ainda bem, Senhor, que eu não sou como essas pessoas aqui, tipo esse publicano, que trai, que mente, que adultera. Ainda bem, Deus, que eu não sou como essas pessoas, não é mesmo? Em nome de Jesus, amém. Foi tipo isso a oração dele. E aí, a gente teve o publicano. Jesus fala que o publicano foi orar. E eu vou chegar um pouquinho para cá, porque agora eu sou publicano. O publicano entrou, ficou um pouco à distância, ele tinha até um pouco de vergonha de chegar ali no meio. Ele não tinha coragem, a Bíblia diz que ele não tinha coragem de olhar para cima, para o céu, porque ele estava envergonhado. E a oração dele foi simples, foi o seguinte: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus, perdoa os meus pecados, eu preciso do Senhor. Essa foi a oração do publicano.
E aí, Jesus pergunta para as pessoas que estavam ouvindo a parábola: e aí, gente? Quem dessas pessoas você acha que foi justificado, voltou para casa justificado? Foi o fariseu que realmente fez tudo, cumpriu a lei de Moisés, ele realmente entendeu a lei de Moisés e cumpriu a lei de Moisés? Ou foi o publicano, que era um traidor e que pediu perdão pelos pecados? Quem que foi justificado? E Jesus continua. O justificado, o que foi justificado, que voltou para casa com os pecados perdoados, foi o publicano. Mas por que o publicano? Ele não era um traidor? Ele não era um pecador? E é exatamente por isso que ele foi justificado. Porque ele reconheceu os pecados dele. Ele sabia que ele era pecador e ele sabia dos pecados dele e ele realmente foi na presença de Deus para falar: Deus, eu preciso do Senhor. Me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu sozinho não consigo. Já o fariseu achava que ele conseguia buscar a justiça por conta própria. Vocês lembram da história que a gente contou algumas semanas atrás? Da viúva persistente? Que foi no juiz e buscava até que o juiz fez a justiça dele. E a gente aprendeu que Deus é um Deus justo, um juiz justo e que busca a justiça para as pessoas. Pois bem, agora na história, quando Jesus começa a parábola, ele fala que ele está contando essa parábola para as pessoas que acham que podem buscar a justiça por conta própria, a própria justiça. Elas não confiam na justiça de Deus. Pois o fariseu, ao chegar todo pomposo e falar assim: ainda bem que eu não sou como essas pessoas pecadoras, eu faço tudo certo, ele esqueceu de que ele também era pecador. Então, gente, esse é o perigo. Esse é o perigo da gente que está na igreja, que a gente corre muito. A gente achar que a gente é melhor que as outras pessoas porque, Jesus já mora no meu coração, eu já faço tudo certo. A gente é pecador como o nosso coleguinha da escola, que faz coisa chata que a gente não gosta. Aquela pessoa que falou um palavrão um dia e... Essas coisas não são certas, a gente sabe. E a gente não deve fazê-las, porque elas não são certas. Mas a gente não é melhor que eles. E a gente precisa nos colocar diante de Jesus e falar: Jesus, eu sou um pecador, me perdoa. E me ajuda com os meus amigos que também precisam do Senhor. Eu quero falar de Jesus para eles. Vamos fazer essa oração hoje? Lembrando de que Jesus é que faz a justiça. Deus é quem faz a justiça. A gente não precisa buscar fazer a nossa justiça. A nossa justiça, ela vai ser sempre errada. A gente tem que entregar a justiça para Deus. Vamos orar? Pedir isso para Ele? Senhor Deus, hoje a gente viu essa história com 2 personagens e Deus nos livra de ser igual o fariseu, de achar que a gente é melhor do que os outros, de achar que a gente é superior aos outros. Nós não somos, Deus. Nós somos como o publicano, que somos pecadores, a gente precisa do Senhor. A gente precisa, Deus, do Teu cuidado, do Teu amor. E Deus não deixa com que a gente fique se achando só porque nós somos Teus filhos. Que a gente possa ficar feliz que nós somos Teus filhos e continuar fazendo as coisas corretamente. Mas lembrando, ó Deus, de que as pessoas também precisam do Senhor, também precisam do Seu amor. E a gente precisa falar do Teu amor para essas pessoas, para convencê-las, para fazer com que elas possam também se achegar ao Senhor, Deus. Nós somos pecadores e a gente entrega o nosso pecado, pedimos perdão por eles. Tem misericórdia de nós, ó Pai, como o publicano orou naquele dia. Em nome de Jesus, amém. Um beijo. Dois homens subiram ao templo, eles foram orar. Um era fariseu, o outro publicano, com Deus queriam falar. Dois homens subiram ao templo, eles foram orar. Um era fariseu, o outro publicano, com Deus queriam falar. O fariseu orava alto, chamando para si a atenção, e dizia: ó Deus, veja como eu sou bom, não sou como esse cidadão. O publicano orava ao longe, sabia que era um pecador, por isso batia no peito e dizia: tem misericórdia, Senhor. Ah, eu sou tão bom, eu
sou tão carente, maravilhoso, melhor que essa gente. Ah, eu sou tão indigno, eu erro tanto. Misericórdia, faz de mim um homem santo. Os dois homens voltaram do templo, depois de Deus buscar. Um era fariseu, o outro publicano. Como desceram de lá? Qual dos dois foi justificado depois da oração? O humilde que reconhecia seu pecado, Ou aquele que se achava o bonzão, o arrogante que confia em si e na sua religião voltará pra sua casa vazio, pois Jesus conhece o nosso coração. o humilde voltará pra casa louvando, pois Jesus transforma o nosso coração. Eu me dei mal. Obrigado, Senhor. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Lucas 18:8. Vier o Filho do Homem, encontrará fé embaixo da terra. Lucas 18:8. Viram, crianças? A oração que mais agrada a Deus é aquela que vem de um coração humilde e sincero. Vamos preparar para o nosso versículo bíblico. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Vamos mais uma vez. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18:14. É isso, até a nossa próxima parábola. Tchau! Dois homens subiram ao templo, eles foram orar. Um era fariseu, o outro publicano, com Deus queriam falar.